pergunta, que é a pergunta mais importante. Como o bullying afeta um caso de autismo? Cara, o bullying é uma das coisas mais terríveis que existem, no sentido de que ele tem uma alta probabilidade de, primeiro, tornar o indivíduo mais medroso para situações sociais e, portanto, ele se afasta ainda mais, ele que já não é competente socialmente, mas principalmente pelo desenvolvimento de depressão e ansiedade. Isso é um negócio brutal. Então, por exemplo, os índices de ideação suicida, até de suicídio em pessoas com autismo, é até 9 vezes maior do que na população com desenvolvimento típico. Porque ele perde a capacidade de lidar com a situação. E aí ele se afasta mais, e aí ele tem mais... menos treino de lidar com a situação. E o autismo leve, o nível 1, ele percebe. Porque o nível 2 e o nível 3 não tem tanto bullying, porque são pessoas com uma deficiência mais clara, tem uma deficiência intelectual. Então, tem até um moralismo. Sim. Não vou zoar o cara, porque o cara, claramente ali, o cara não tá, sei lá, entendendo o que eu tô fazendo, né? Exatamente. Porque o autismo 3 é aquele autismo do... Você vê que a criança tem a pessoa, uma deficiência bem clara. Assim. O indivíduo eventualmente não fala. Dizer, é muito complicado porque o 1 é aquela coisa do tipo, cara, ele é inteligente, ele é normal, normal, né? Mas ele lida com o dia a dia. Mas, cara, tem algo dentro dele que tá machucando muito ele não tem noção. E fisicamente você não consegue identificar, porque não tem nenhum sinal. Então ele parece um cara folgado, um cara muitas vezes mal educado, as pessoas lidam assim, então não tem aquela mesma pressão de quando é o nível 2 ou nível 3. Quando é síndrome de Down, todo mundo já vê claramente que tem uma deficiência. Aí a pessoa protege mais o cara de síndrome de Down do que um autista nível 1. Isso. Por isso que a literatura científica fala que é a vítima ideal do bullying. Porque todas essas coisas, elas tornam o indivíduo extremamente vulnerável. É o público que mais tem bullying. E que tipo de apelido você tinha que te incomodava? Não eram apelidos. Eu não tinha. Por que os caras queriam te bater? Eu não sei, cara. Você sabe o que é tão interessante? Sabe? Porque eu tenho até vontade de encontrar os meus amigos da infância. Porque a dificuldade do grupo de habilidades sociais, eu falo, se tivesse o grupo de habilidades sociais, ali eu seria ensinado, eu teria aprendido a reconhecer por que eles faziam aquilo. Porque eu não sei te dizer. Eu não sei reconhecer o motivo. Isso é muito comum em pessoas com autismo. Vou te dar um exemplo. Eu fui até na casa de um cara uma vez, né? Cara que tem diagnóstico. E aí ele não sai de casa, né? Tem 2 mulheres que revezam com ele lá. Ele fica só no quarto, ele não sai nem na sala. É fechado, um cheiro de urina fortíssimo, tudo fechado. E aí eu falei pra ele, e aí, o que você acha da sua situação, assim? Ele falou, que situação? Tá tudo certo, tá tudo redondo. Então, é muito comum nas pessoas com autismo a dificuldade de auto-monitorar, de dizer assim, o que está rolando de errado? O que eu estou fazendo que está trazendo prejuízo? É difícil identificar. E eu realmente não sei identificar. Inclusive, se quem estudou comigo aqui, que tiver aqui, depois vamos fazer esse encontro aí. Escreve embaixo o que era. E ele vai de metralhadora. Eu não sei agora dizer. Você consegue comprar. Bom, eu não quero fechar o final desse vídeo sem pedir que, se você conhece alguém que é autista, alguém que tenha filho autista, ofereça suporte. Ofereça que um domingo você vai lá ficar com a criança para a mãe ir até a pracinha e respirar, sabe? Ofereça algum tipo de ajuda, seja minimamente o suporte dessa pessoa, porque, como a gente viu aí, questões de suicídio e de não reconhecer que está mal é muito comum. Então, o autista, a mãe de autista, normalmente precisa muito de rede de apoio.